Logo no início de One Piece, Shanks sacrificou seu braço para salvar o Luffy, e isso mostrou para o protagonista o quanto o mundo é repleto de perigos, até mesmo para aqueles que detêm poder. Só que antes das coisas terem chegado nesse estágio, lá no capítulo 1, o pequeno Chapéu de Palha nunca parou de admirar o Ruivo. Sempre que tinha oportunidade, pedia para ser levado junto da tripulação e se tornar um pirata. Ao comer a Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika, as coisas mudaram e todo o sonho e esperança do mundo agora estavam em suas mãos. Claro que o Shanks sabia disso, afinal ele depositou todas as suas chances naquele jovem garoto. Só que ao invés de simplesmente aceitá-lo no seu bando, ele incentivou o Luffy a construir suas próprias experiências e participar das suas próprias aventuras. Contudo, eu não consigo parar de me perguntar, como seria se o Luffy tivesse juntado aos piratas do Ruivo desde o início? E isso aqui é muito importante, porque nós vamos precisar mudar pontos exclusivos da obra, como por exemplo, ao invés de ficarem assustados e negarem o pedido do Chapéu de Palha, Shanks e sua tripulação farão exatamente o oposto. Sabendo que aquela criança está destinada a se tornar o rei dos piratas, o Ruivo precisa tomar uma decisão que faz até que muito sentido. Ele escolhe que treinar o Luffy e protegê-lo é o melhor caminho para que um dia ele possa assumir o seu posto e despertar a sua fruta, se transformando no Guerreiro da Libertação. Só assim, a sua jornada para Laugh Tale pode ser feita. E isso significa que no momento em que a Akuma no Mi do Deus Sol é comida, os piratas do Ruivo começam a se preparar para zarpar. O Ben Beckman olha para o seu capitão com um sorriso no rosto e fala: "Bom, pelo menos vamos fazer o garoto feliz." Com essas palavras, ele pega o pequeno protagonista e o coloca atrás da sua cabeça, fazendo com que ele chore de admiração e empolgação. Dito isso, todos se direcionam para o navio e simplesmente vão embora da ilha o mais rápido possível. E graças a essa pequena mudança na ordem dos eventos, a luta contra os bandidos da montanha nunca aconteceu, e o resultado é que o Luffy não foi sequestrado e o Shanks não precisou dar seu braço para ensinar uma lição pro pequenino. Ou seja, a partir daqui, tanto o Ruivo quanto o Luffy têm tudo para manter o seu nível de poder no mais alto pico. Fora que se for para realmente treinar o futuro Guerreiro da Libertação, que seja no seu auge de poder, não é mesmo? Afinal, o próprio Ruivo foi achado pelo Roger e sua tripulação em um baú do tesouro quando era um bebê, e mesmo fazendo parte de uma das tripulações mais perigosas de todo mundo, ele acabou se dando bem. Ao ter aquelas figuras poderosíssimas do seu lado, o Roger, Gaban e Rayleigh, é super válido a gente afirmar que seu crescimento, foi exponencial. A única aventura que Shanks não participou foi ir para Laugh Tale, pois decidiu ficar com o Bug quando o palhaço adoeceu. Pensando nisso, o Ruivo entenderia como lidar com a criança que acaba de se tornar um aprendiz em seu navio. Outra coisa que também é alterada é que o Luffy nunca conheceu nem o Sabo nem o Ace. Quando o Garp chegou com o filho do Roger para treiná-lo junto do próprio neto, o Chapéu de Palha já tinha zarpado e estava em rumo à sua aventura. De duas uma, ou o vice-almirante ficaria completamente enlouquecido com a ideia do neto ter partido com piratas e iria atrás dele para caçá-lo, ou ele criaria um grande rancor pelo protagonista e resolveria dar uns bons cascudos nele da próxima vez que se vissem, porém, no final, aceitaria a decisão. Vamos ficar com a segunda opção só pra gente não precisar recriar uma espécie de segunda God Valley quando o Garp e o Shanks se enfrentarem. O foco da história não é esse aqui. Nesse nosso universo, Marineford mudará para sempre, mas calma que a gente chega lá. E só pra deixar claro, o Ace vai entrar no bando do Newgate da mesma forma. Só que, enquanto isso, vemos o Luffy tentando fazer de tudo que pode pra chamar a atenção do seu capitão. Agora, ao invés dele querer se tornar o rei dos piratas, o seu objetivo é outro. Da mesma maneira que o Punho de Fogo queria fazer com que o Barba Branca se tornasse o próximo rei dos piratas, o Chapéu de Palha quer que o Shanks assuma esse posto. Obviamente, o Ruivo apenas finge que vai ser assim, porém está bolando um plano para no final o pequenino assumir o seu lugar. Até porque os poderes da fruta de Nika e a personalidade semelhante do Roger é algo que emociona bastante o capitão. Em um belo dia, enquanto estão a caminho da Grand Line, a tripulação toma uma decisão. Está na hora de ensinar algumas coisas pro Luffy. E para isso, ao invés deles irem direto para Reverse Mountain, eles vão passar pelo Calm Belt, onde criaturas gigantes vivem e atacam qualquer navio que se aproxime. O que acontece a seguir é que no momento que o navio entra nessas águas, vários reis dos mares aparecem e Shanks anda para frente e, usando seu monstruoso Haoshoku, faz com que todos os monstros desapareçam. E é óbvio que ele pode controlar quem serão os alvos atingidos pelo seu poder. Pensando nisso, ele deixa o pequenino Luffy de fora para ele poder observar. Afinal, essa foi a sua primeira aula de Haki, a demonstração sobre tudo que a força de vontade de uma pessoa pode fazer. Luffy, após ver aquilo, fica incrédulo e passa a admirar ainda mais o seu capitão, até porque ele nunca tinha visto nada parecido na sua vida. Logo depois de passar por isso, vários navios da marinha aparecem para tentarem prender os piratas, só que rapidamente os tripulantes do Ruivo se preparam para a batalha e com pouquíssimo esforço derrotam seus adversários. Nisso, o Shanks foi capaz de desviar de todos os ataques que estavam sendo desferidos contra ele e rapidamente sua espada e seu braço se tornam escuros enquanto ele atacava. Essa era a segunda aula sobre Haki. A Kagami mostrou como funcionava
funcionava o Kenbushoku e o Haoshoku. A partir daqui, os anos vão se passar e o protagonista vai manter algumas das suas características principais que ele sempre teve. Primeiro, ele vai ter o chapéu de palha. A única linha do tempo que eu imaginei ele sem o chapéu foi quando o Luffy se tornou espadachim. E a segunda coisa tem a ver com isso também. Uma vez que o Shanks é alguém que usa uma espada e antes de perder o seu braço, ele era o rival do melhor espadachim do mundo, é possível a gente imaginar a tripulação tentando ensinar essas técnicas para o pequenino. Contudo, não seria muito diferente do que aconteceu originalmente. Luffy não me parece bom o suficiente para usar esse tipo de arma. Então eles tentariam fazer ele usar uma arma treinado pelo Ben Beckman e pelo Yasop, o que também não daria certo e finalmente apostariam no poder dos punhos. Resultado, o estilo de luta do Luffy permanece inalterado. Os anos vão se passando e no meio desse tempo, Shanks acaba sendo considerado como um dos 4 Yonkous. Por ter vivido ao lado desse grupo, Luffy entende exatamente o conceito de poder e o que realmente separa o mundo. O Chapéu de Palha percebe que seu objetivo está cada vez mais perto, uma vez que os Imperadores dos Mares são as pessoas que mais têm chances de encontrarem o One Piece. Porém, mesmo ganhando esse título, o Shanks deu uma freada nas suas aventuras, o que deixou o nosso protagonista bem ansioso. Independente do que fizessem, não parecia que eles estavam querendo chegar logo no tesouro. E toda vez que o Luffy perguntava, o Ruivo só dizia: ainda não é o momento. Um certo dia, quando ele tinha 12 anos, a tripulação resolve fazer uma parada no East Blue e é aqui que o Luffy conhece o Ace. Nesse ponto, o Chapéu de Palha estava bem à frente do seu irmão, que é 2 anos mais velho do que ele. Quando ambos se sentaram para conversar, eles perceberam que tinham um vínculo. E analisando o comportamento do seu capitão, logo o Chapéu de Palha entendeu que aquele menino era o filho do antigo rei dos piratas, Goldie Roger. Por algumas semanas, eles conviveram juntos, se deram bem e se tornaram amigos. No fim, ambos prometeram um pro outro que voltariam a se reencontrar durante as suas aventuras. De volta aos mares, anos se passam e agora chegamos no ponto onde o protagonista tem 17 anos, só que passou todo esse tempo treinando e aprimorando suas técnicas. Pela sua maneira única de lutar e ter o espírito livre, Luffy consegue controlar o Haki e sua fruta está bem evoluída. Até porque, né, imagina aí você tentar socar o Shanks durante um treinamento, e não é qualquer Shanks não, tá? É um que tem os 2 braços. Mais uma vez, o protagonista está no East Blue, indo deixar tesouros na Ilha Fuchsia como forma de agradecimento por tudo que fizeram por ele enquanto ainda era uma criança. No meio do caminho, ele resolve parar em Shellstal para comer algo, mas infelizmente não se liga que lá é a base da marinha, cujo capitão Morgans, mãos de machado, controla. Por ter mantido seu senso de justiça quando Hermepo aparece para bater na criança, Luffy se levanta e dá um soco na boca dele. Ele fica tão brabo com essa cena que ele pega o filho do Morgans pelo pescoço e sai arrastando ele até chegar na base. Chegando lá, ele apenas quebrou o portão e jogou o baderneiro lá, dizendo pro pai cuidar dele. No primeiro momento, todos os oficiais que estavam lá presentes ficaram assustados, afinal ninguém sabia quem era aquele homem que era doido o suficiente para invadir uma base da marinha. Só que quando Morgans disse que vai executá-lo, Luffy revela ser um dos principais comandantes do bando dos piratas do Ruivo. Essa afirmação faz com que todos os marinheiros parem e fiquem tremendo. Contudo, o capitão tende a não acreditar. E mesmo que fosse verdade, o argumento que passa na cabeça dele é que seria muito bom para sua carreira se ele conseguisse prender alguém tão importante assim. Com esse pensamento ganancioso, ele corre em direção ao Luffy, que se esquiva e com um único soco faz o Morgan sair voando. No momento que olha pro lado, ele vê um espadachim amarrado na madeira. Curioso, Luffy se aproxima sentindo uma aura poderosa e um potencial gigantesco daquela pessoa. Poucos segundos depois, o Chapéu de Palha está rindo e está convencido que é aquele homem na sua tripulação. Na verdade, ele era o caçador de piratas Roronoa Zoro. Ao ver o que o protagonista acabou de fazer, o solador fica incrédulo e já percebe que o menino está em outro nível. Por conta disso, quando Luffy o convida para se juntar a eles, Zoro aceita sem reclamar, pois percebe que seu sonho de se tornar o melhor espadachim do mundo se tornará possível uma vez que ele treinar com aquele que é rival do Mihawk. Infelizmente, nesse universo, essa é uma das 2 únicas pessoas do bando original que vão se juntar ao Luffy. Afinal, depois de completar sua missão inicial e levar o tesouro para a Ilha Fuchsia, o protagonista voltou diretamente para o navio, levando um novo recruta. O objetivo do Luffy não mudou, ele ainda quer que o Ruivo seja o rei dos piratas e para isso ele sabe que vai precisar derrotar os outros Yonkous e conseguir os Road Poneglyphs que eles possuem. Ou seja, eles vão precisar encontrar alguém capaz de ler essas pedras lendárias. Só que, segundo Oda, Ben Beckman é um dos homens mais inteligentes do mundo. Embora não seja confirmado, podemos assumir que ele tem a capacidade de decifrar tudo o que for necessário. Não é à toa que ele é o braço direito do Shanks, não é mesmo? Porém, só por precaução, vamos atrás de outra pessoa. Ao entrarem na Grand Line, Luffy, Zoro e alguns outros piratas acabam precisando parar em Alabasta para reabastecer os suprimentos. Aparentemente tem um Chichibukai que dá pra negociar. Só que chegando lá, o Chapéu de Palha fica incrédulo com o que vê. O país está devastado e em Whiskey Peak ele conhece a Vivi, a princesa daquele reino. Depois de entender o que está acontecendo, Luffy parte com Zoro para a cidade principal e ao encontrar o Crocodile, ele desce o cacete no Chichibukai com certa facilidade, enquanto seu parceiro lida com Mr. One. Podendo controlar o Haki e treinado com o Shanks, esse é um desafio quase simples, mas é a primeira vez na vida que ele luta contra um oponente Logia. No primeiro momento, até pareceu que as coisas iam ficar complicadas, até claro, um soco envolvido com o Haki do armamento avançado acertar em cheio seu oponente. Depois de libertar Alabasta da tirania do Corsário, Luffy conhece Robin e é nesse momento que ela também se junta à tripulação do Ruivo. O interessante mesmo é que tudo isso aconteceu
aconteceu em mais ou menos um mês e o Chapéu de Palha saiu recrutando pessoas sem nem consultar o seu capitão. Mas claro que conhecendo Shanks, ele confia plenamente no seu subordinado. A próxima grande mudança será durante Marineford. Luffy fica sabendo que Ace foi capturado e lembra da promessa que os dois fizeram quando eram mais novos. Como todos vocês sabem, é nesse ponto que o Ruivo começa a se mover para tentar parar a guerra quando é interceptado pelo Kaido e eles entram em um tipo de conflito. Quando o protagonista vê aquele navio, automaticamente ele se prepara para lutar, pois aquela pessoa é um obstáculo que precisa ser superado para o Shanks se tornar rei. Contudo, para sua infelicidade, o capitão manda Luffy e Zoro irem na frente para tentarem parar a guerra da maneira que eles puderem, porque ele vai levar um tempo para lidar com o Rei das Feras. Mesmo sem gostar nem um pouquinho dessa decisão, Chapéu de Palha obedece. Quando chega em Marineford, ele usa sua forma Snakeman para ganhar o máximo de velocidade possível e como um raio, ele aparece atrás do Ace, quebra suas algemas e rapidamente volta para o barco do Barba Branca. Ainda assim, o Akainu tentaria provocar o Punho de Fogo, mas quem iria virar para enfrentá-lo seria o Luffy. Depois de ser ferido algumas vezes pelo Barba Branca, Sakazuki teria um pouco de dificuldade contra os ataques do Chapéu de Palha, mas no fim, a guerra seria parada quando o Ruivo chegasse e desse ordem para todos recuarem. Só que para deixar tudo mais interessante, Barba Branca teria morrido e Tite conseguiria Gura Gura no Mi. Nessa situação, o Ace teria se tornado o capitão do bando. Durante os próximos anos, Luffy continua reunindo informações para entender o que mais seria necessário para seu capitão se tornar o Rei dos Piratas, e é quando ele acaba indo parar em Punk Hazard e descobre o esquema do Kaido de produzir Smiles. Depois de lidar com a situação lá, ele parte para Dressrosa e derrota o Doflamingo com a ajuda de alguns companheiros. Outro grande diferencial vai ser aqui, se liguem. Sem Sanji no bando, ele não iria para Whole Cake, e até aqui ele não teria treta com a Big Mom. Sabendo que o chefe de toda a operação é o Kaido, Luffy parte para o Ano, onde faz a sua aliança com o Momonosuke e os samurais. Em termos de haki bruto, o Chapéu de Palha é um monstro consagrado. Em um confronto direto contra o Kaido, ele acaba despertando a sua fruta e depois de tentar derrotá-lo algumas vezes, ele derruba o Rei das Feras. Porém, Big Mom não estava no país dos samurais, o que obriga Luffy a ir caçá-la. Não é muito complicado, uma vez que Lilin fica extremamente brava ao descobrir que o seu pupilo foi derrotado por um novato. Destruindo todos os portões de Whole Cake e derrotando todos os comandantes, o bando do Ruivo finalmente enfrentará a Imperadora Mãe de Todos. Com o Gear 5 em mãos e emanando os sons dos tambores da libertação, o Luffy passaria o carreto. Na real, eu realmente acredito que o Shanks só ficaria sentado observando, vendo o Luffy derrotando os Imperadores só pra analisar o quanto que ele cresceu. Só pra dar uma ajudinha, ele daria uns camuçaris pra assolar umas pessoas que tentassem atrapalhar o confronto final. Resolvido esse problema, só faltaria mais um Yonkou. Barba Negra. Ah, o grande confronto, Deus do Sol versus a escuridão total. Já que o Luffy está aqui, ele não permitirá que o Tite use truques sujos para matar o seu capitão, e no fim, os poderes do Guerreiro da Libertação conseguirão libertar o Tite da sua maldição de sempre ficar acordado e o colocaria para dormir para sempre. E então, chegando a Laugh Tale, Luffy é surpreendido quando o Ruivo se ajoelharia para ele, e é aí que o nosso querido Chapéu de Palha acabaria se tornando o Rei dos Piratas. E reunindo um imenso exército, eles partiriam para acabar com Imu-sama e os Gorosei. Chegando ao fim assim, a história do maior pirata que já existiu, Monkey D. Luffy, a pessoa que foi capaz de realmente mudar o mundo. E aí, o que vocês acharam desse universo onde o Luffy se uniu ao Shanks? Comenta aqui embaixo. E se você quiser ver como o nosso protagonista mudou outros universos, dá uma sacada nessa playlist aqui, tem vários outros vídeos incríveis que você vai amar. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, foi um prazer enorme apresentar esse vídeo pra vocês, e eu só peço uma coisa, se vocês realmente gostaram desse vídeo, deixa o like, me ajuda pra caramba, e se inscreve pra você nunca mais perder nenhum tipo de conteúdo incrível como esse daqui. Muito obrigado, é nóis, tamo junto, Hashira falando e vazando, eu fui, vou sair de viagem, hein?